de Pedro, segunda carta de Pedro, e hoje terminamos segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro. Terminamos e vamos começar. Estamos a começar, exatamente. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Muito bem, irmãos? Página 1332. Então vamos ler aqui estes dois versículos finais. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Portanto, irmãos, concluímos hoje o estudo expositivo verso a verso de segunda carta de Pedro. Esta epístola que Pedro escreveu quase no final da sua vida, onde ele proclama a verdade fiel de Deus perante um mundo de falsidade. E a carta termina com esta certeza da realidade futura que é a segunda vinda de Jesus Cristo. É a esperança de todo o crente. A segunda vinda de Jesus do céu à terra. Nós temos bem presente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dê a importância da palavra de Deus. Porque Jesus disse: olha, nós não vivemos só de pão, só de alimento, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é a palavra que nós temos aqui à nossa frente. Chegados assim então ao final, Pedro chama aqui a nossa atenção ao dizer-nos isto: crente, continua a crescer espiritualmente. Assim é a vida cristã. Nós precisamos de crescer, como diz ele aí, versículo 18, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós chegamos então aqui ao final, vamos fazer um breve e rápido resumo do livro, com os motivos principais que levaram Pedro a escrever este livro. Pedro está aqui basicamente a alertar as igrejas, naquele tempo, naquela região da Ásia Menor, que hoje é essencialmente a Turquia, está ali a alertar sobre falsos mestres que vêm para aquela região, naquele tempo. E o mesmo hoje temos na vida da igreja no mundo. E nós detalhamos isso com bastante cuidado em estudos anteriores. E este estudo tem um esboço bem simples. Capítulo 1, Pedro aí exorta os crentes a crescerem, a serem maduros espiritualmente. Porquê? Porque um crente maduro, não é? É muito mais difícil que ele caia, que ele seja enganado pelos falsos mestres e falsos professores. Crescer como crente. Capítulo 2, Pedro traz um alerta e ele diz com toda a certeza que a igreja vai ser inundada de falsos doutores, que vão trazer heresias. Ele ali falou das características desses falsos mestres e não apenas dá a garantia de que eles virão, mas dá outra garantia. Mas Deus vai julgar e castigá-los. Capítulo 3, Pedro então explica quais são alguns dos falsos ensinamentos, heresias, trazidos por esses falsos mestres, em especial quanto à segunda vinda de Cristo. E eles são ali chamados, no capítulo 3, versículo 3, Deus chama-lhes escarnecedores. Então, escarnecedores são esses que trazem falsos ensinamentos sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e, em especial, sobre os últimos
acontecimentos da história da humanidade. Há aqui uma certeza, versículo 10, o dia do Senhor virá. Essa é a nossa certeza como crentes. Agora, versículos 17 e 18, o tema é continua a crescer espiritualmente. Continua a crescer espiritualmente. Mas, versículo 17, primeiro há aí um alerta final. Vejam, Pedro começou a falar disso no capítulo 1 e agora chega mesmo ao fim, ele volta um bocadinho atrás e diz, cuidado com o perigo do engano. Diz, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Olha como ele começa, amados. É assim que ele chama aos destinatários da sua carta. Eles são crentes amados. E é assim que nós temos de pensar também do nosso irmão, da nossa irmã na fé. Aquele meu irmão é amado, não apenas amado pelo Senhor, mas tem de ser amado também por mim. Nós somos amados. O amor de Deus é provavelmente uma das maiores características do Senhor. Somos amados por Deus e nós somos também, devemos ser, uns para com os outros, amados. E foi por causa desse amor, vejam, pensemos no pai e numa mãe para com os seus filhos. Por causa do amor que os pais têm para com os filhos, de entre muitas coisas que fazem, também lhes dão avisos, não é? Olha, filho, cuidado com isto, cuidado com aquilo, porque estamos a ensiná-los, prepará-los para a vida. E Pedro fez o mesmo aqui, porque eles são amados. Pedro, no seu amor por eles, falou-lhes claramente dos perigos que estão na vida cristã, e termina aqui a carta fazendo outra vez uma referência muito importante a isso. E aqui gostava de clarificar uma coisa, irmãos. Pedro está a escrever esta carta para crentes e nós temos que perceber isto muito bem para não entendermos mal aquilo que ele escreve. Entendem? Ele não está aqui a escrever para pessoas que ainda não são crentes. São crentes os destinatários desta carta. E reforçar aqui uma vez mais que a palavra de Deus nos ensina, sem qualquer dúvida, que o verdadeiro crente em Jesus, uma vez crente, é salvo para a vida eterna e nunca mais vai perder essa posição que ele tem perante Deus. Ele crê, é feito filho de Deus e não vai perder nem a salvação, nem vai perder esse estatuto de ser filho de Deus. Ok? Se és crente, és salvo. És filho de Deus. Amanhã, se houver algum problema na nossa vida como crentes, não vamos deixar... Não, então, se fizeste isso, uma grave desobediência à palavra de Deus, então já não és filho. Não é assim. Seremos sempre filhos de Deus. Sem qualquer dúvida. Em João 10, 27 e 29, o Senhor Jesus garantiu, podíamos ver muitas outras passagens, mas João 10, penso que vai ser ali colocado, 27 a 29, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Olha, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, Pedro está a escrever esta carta para crentes que já são salvos e ninguém pode arrebatar os crentes da mão de Jesus e da mão do Pai. Então, que alerta é este aqui? Que ele põe aqui no versículo 17. Amados, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Que alerta é este? Guardai-vos.
para não serem arrebatados, serem levados e descaírem da vossa firmeza. Ora, estes crentes tiveram um privilégio, uma coisa muito importante. Tiveram alguém, o apóstolo Pedro, que, como um verdadeiro pastor de ovelhas, os avisou dos perigos que iriam aparecer à vida dos crentes daquelas igrejas. Então eles já sabem, diz aqui, versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, aquilo que ele falou, olha, vocês já sabem, antes que aconteça, de antemão, está aqui a dar um aviso, que virão falsos mestres. Ele chama aqui a essas pessoas o quê? É o engano dos homens abomináveis. Olhem, aos olhos de Deus, há alguém que ensina erradamente a palavra de Deus e há alguém que deturpa a palavra de Deus. Como é que Deus lhe chama aqui? É um homem abominável. E no versículo 3 chama-lhe um escarnecedor. Deus leva muito a sério, o mudar a palavra de Deus, tanto que o livro do Apocalipse termina a dizer o quê? Que não se pode tirar nem acrescentar nada à palavra de Deus. E, portanto, distorcer a palavra de Deus perante os olhos do Senhor é muito grave. E nós temos muitos exemplos de pessoas abomináveis que deturpam a palavra de Deus. Temos as seitas, como as Testemunhas de Jeová, os Mormons, os Adventistas e muitos outros, que chegam ao ponto de editar uma Bíblia, deturpando a palavra de Deus, traduzindo erradamente para poder essa Bíblia dizer aquilo que eles estão a querer deturpar sobre a palavra de Deus. Portanto, Pedro, com este grande amor que ele tinha por aqueles crentes, aquelas igrejas, ele diz, olha, eu de antemão, antes que isso acontecesse, Deus inspirou-me para eu alertar, para estarem preparados para não caírem. Portanto, irmãos, falar com clareza dos possíveis desvios da fé cristã é uma grande responsabilidade do pastor de uma igreja. Que o pastor que deseja guiar corretamente, devidamente o seu rebanho ao longo do caminho da verdade bíblica. Um pastor que não alerta a igreja sobre erros, sobre desvios, sobre ataques à igreja. Pastor que fala apenas de bênção, que fala apenas de alegria, só de coisas boas, não está de maneira nenhuma a servir devidamente no seu ministério. Porque Deus deu e dá a um pastor, dá não apenas a vara, mas dá também o cajado. Dá os instrumentos necessários para guardar e proteger o rebanho, para o defender, mas também para o corrigir, não é? A vara serve para que, quando a ovelha se desvia, vai lá com a vara. E o cajado serve para ele guardar e proteger o seu rebanho. Vem alguém atacar, ele com o cajado tumba. Então esse é o trabalho do pastor. Pastor que serve bem a causa do Evangelho. Foi por isso que Pedro aqui advertiu nesta carta muitas vezes acerca daquilo que é certo, daquilo que é errado. E dos destinos diferentes daqueles que seguem a verdade do Senhor, que é o céu, e aqueles que seguem a mentira, que é o inferno. Por isso Pedro está aqui a dizer, olha, eu alertei, eu ensinei a todos vós, então a responsabilidade agora fica do vosso lado. Nenhum deles podia dizer, mas eu não fui alertado, eu não sabia. Eu pensei que tudo aquilo que entra na igreja que é certo. E Pedro diz, não, vem muita mentira, vem muito falso ensinamento. Ele está aqui a dizer, vocês agora, de antemão, antecipadamente foram alertados, foram bem ensinados, fiquem firmes. Porque, irmãos, nós devemos ter muito cuidado porque há perigo espiritual. Nem tudo aquilo que nós vemos, a que assistimos e ouvimos nas igrejas é correto. E o erro, muitas vezes, é o mais atrativo. O erro é, muitas vezes, o mais atrativo.
e chega a enganar até os mais firmes. Sabe o que é que Jesus disse? Nos sermões finais, ele disse: estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, olhai que ninguém vos engane. Portanto, vigilância, alerta, ficar firme no caminho certo. Quantos exemplos é que nós temos de crentes que enfraqueceram, crentes que erraram, crentes que deram ouvidos a falsidades? Infelizmente eu conheço muitos exemplos que deram ouvidos àquilo que não era certo e descaíram. E muitos que estavam no caminho para se converterem e entregarem as suas vidas a Jesus já não o fizeram. Portanto, irmãos, se alguém não está bem firme na palavra de Deus, é melhor que evite e não se intrometa com aquilo que não é certo, mas que é falso. Portanto, irmãos, o que é que quer dizer aqui? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, ou seja, tendo sido já alertados por mim aqui nesta carta, sobre os perigos que a Igreja enfrenta, guardai-vos. Há o perigo de serem arrebatados e descaírem da vossa firmeza. Então, a que se refere aqui Pedro? Em primeiro lugar, já vimos, ele escreve para crentes que já são salvos, e o crente que é salvo não perde a sua salvação. Portanto, Pedro não está aqui a falar da salvação. Pedro não está aqui a dizer alerta, cuidado, porque vocês podem perder a vossa salvação. Ele está a escrever para crentes. Pedro aqui não se refere ao estatuto que já tem aquela pessoa que creu em Jesus Cristo. É salvo. O que creu em Jesus já está justificado diante de Deus do seu pecado, porque Cristo morreu na cruz para salvar o pecador que se arrepende, e o crente já aceitou, já está, já é filho de Deus. Então de que é que Pedro fala aqui? Não fala de salvação, mas do perigo da falta de crescimento espiritual. É disso que ele fala aqui. Não tem aqui a ver com o perigo de perder a salvação, mas o perigo de perder o crescimento espiritual. Crescer espiritualmente é essencial à vida de todo o cristão. E Pedro está aqui a ressaltar que, olhem, o vosso crescimento pode ser anulado, pode ser afetado, se vocês forem influenciados e se deixarem levar por falsos ensinamentos. Que é o que ele diz aqui, serem arrebatados por falsos mestres. Então eles correm o perigo de descaírem, do seu crescimento espiritual ser transtornado. Não vão ser capazes de crescer da maneira que Deus quer que eles cresçam se derem ouvidos aos falsos ensinamentos. Por isso, versículo 18, por isso ele diz aqui, versículo 17, desculpem, dizendo: irmãos, amados, eu já vos avisei de antemão, Deus quer que o crente cresça, portanto, cuidado, alerta, não se deixem levar pelo engano de homens abomináveis, para que vocês enfraqueçam na vossa firmeza como crentes. E como eu disse há pouco, infelizmente conhecemos muitos casos de crentes que enfraqueceram no testemunho da sua vida cristã porque deram ouvidos a falsos ensinamentos, a falsos mestres. Porque versículo 18, o que é que ele quer? Olha, ao contrário de vocês serem enganados e deixarem de crescer espiritualmente, não. Vocês devem fazer é o contrário. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que ele quer. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Como é que é a nossa vida cristã? A nossa vida cristã, como crentes, desde o dia em que nós aceitamos Jesus, é uma vida de desenvolvimento. É uma vida de nós querermos
saber sempre mais, ficar a conhecer melhor, com uma profundidade cada vez maior, um Senhor e Salvador Jesus que é inesgotável. Nós nunca iremos chegar a um ponto de dizer, já sei tudo sobre Jesus. É inesgotável a pessoa de Jesus. O nosso dever é saber cada vez mais, conhecê-lo cada vez melhor. Cresçam espiritualmente, antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que eu tenho de fazer é, e cada um dos irmãos e irmãs aqui, daqueles que estão lá em casa, estarei eu a crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? E surge uma pergunta, como é que o crente faz isso? Como é que um crente pode crescer espiritualmente se ele estiver debaixo de uma influência de falso mestre, de um falso ensinamento da palavra de Deus? Não vai conseguir crescer. Porque os falsos mestres distorcem a palavra de Deus. E disse o apóstolo Pedro aqui, anteriormente, no versículo 16, se repararem, no final do versículo 16, diz: os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Então, prosseguindo aqui, Pedro está a dizer, agora que vocês conhecem a graça de Deus, agora que vocês conhecem o Evangelho e a maneira como Deus vos salvou, cresçam. Cresçam no conhecimento dessa graça de Deus. E quando é que os irmãos acham que começou o nosso crescimento? Começa no início da nossa vida cristã. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus e o recebemos e cremos nele como nosso Salvador, aí começou. Não apenas a nossa caminhada cristã, e aí começou o nosso crescimento no conhecimento do nosso Senhor. Nós crescemos através da leitura da Palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, esse que o Senhor Jesus enviou, disse ele vos guiará em toda a verdade. Mas não apenas, Pedro diz para nós crescermos na graça de Deus, graça é o favor que Deus nos dá de nos dar a salvação sem nós merecermos, mas diz, crescer também no conhecimento de Jesus. O que é que os irmãos acham que isto é? O que é que quer dizer crescer no conhecimento de Jesus? Assim, à primeira vista, a ideia que vem logo tem a ver com doutrina, com matéria apenas para o nosso conhecimento intelectual, teologia. Isso é verdade. Crescer no conhecimento de Jesus é saber mais e mais sobre quem Ele é, a sua pessoa, a sua obra, aquilo que Ele tem à nossa espera, é verdade, mas não é a ideia completa desta palavra grega. Conhecimento vai muito mais além. Quando a Bíblia usa a palavra conhecimento, aqui, crescer no conhecimento do nosso Senhor, a palavra grega é crescer e a palavra conhecimento é gnosis. Gnosis é a palavra grega que aqui está. E o grego é uma língua muito rica, em que a profundidade do significado das palavras é realmente muito grande. O que é que quer dizer então também, além de conhecimento intelectual, conhecimento doutrinário, teológico, esta palavra conhecimento também tem a ver com relacionamento pessoal. Relacionamento. Eu posso saber muitas coisas da minha esposa por aquilo que ela me diz sobre ela, ou que os outros me dizem. Mas, no meu relacionamento com ela, é que eu vou ficar a saber muito mais sobre a minha esposa. Ou sobre outra pessoa qualquer, não é verdade? Nós sabemos sobre as coisas e sobre as pessoas daquilo que nós podemos ler e ficamos a saber intelectualmente, mas também aponta para relacionamento. Vou dar um exemplo.
No Sermão do Monte, em Mateus 7, 22 e 23, os irmãos conhecem esta passagem. Ora, vejam. Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsámos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou muitos milagres? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Então Jesus está aqui a falar de um cenário do fim dos tempos, de julgamento perante Deus. E as pessoas acham que, porque fizeram muitas coisas para Jesus, que o Senhor as vai aceitar. Mas Jesus diz aqui: eu vou dizer a essas pessoas abertamente, nunca vos conheci. O que é que o Senhor Jesus está a dizer? Eu nunca tive um relacionamento pessoal convosco. Não houve qualquer comunhão entre nós. Tu não te aproximaste de mim. Então, conhecer a Jesus é não apenas saber coisas sobre Ele, que temos que saber, mas é também ter relacionamento pessoal, próximo, íntimo com Jesus. Naquele dia ele pode dizer, sim, Maria, ou José, eu conheço-te, porque nós tínhamos intimidade um com o outro. Vou dar outro exemplo, agora do Antigo Testamento, que nos ajuda a compreender o significado de conhecimento. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ou 1 Samuel 1, 19 e 20, que diz que Elcana conheceu a sua mulher Ana e ela concebeu e deu-lhe um filho que se chamava Samuel. Então este conhecer, Adão conheceu Eva e Elcana conheceu Ana, este conhecer, aqui fala de quê? De um relacionamento sexual. Adão relacionou-se intimamente sexualmente com Eva, Elcana relacionou-se intimamente sexualmente com Ana e daí resultou a concepção e um filho. Ora, o que é que esta palavra conhecer quer então dizer? Quer dizer que há uma proximidade, há um relacionamento pessoal, concreto, íntimo. E crescer no conhecimento de Jesus implica também nós termos um relacionamento próximo dele, com ele íntimo. Conhecê-lo verdadeiramente como ele é, não apenas intelectualmente, mas ter um relacionamento tão próximo com Jesus que nós vamos crescer verdadeiramente junto com o nosso Senhor. E como é que uma pessoa pode ter um relacionamento com alguém se nunca se comunicou com essa pessoa? Como é que alguém pode crescer no conhecimento de Jesus se ela nunca se comunicou com Ele? Não é possível. Temos que andar com Jesus para o conhecer. Andar com Cristo para o conhecer. Ter um relacionamento íntimo com Ele. Lembram-se de João 1,12, que diz: mas a todos quantos o receberam, o que é receber? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome. Então, crer em Jesus é crer nele, colocar a nossa fé nele e recebê-lo. Quer dizer, trazê-lo para dentro de nós. O que é receber em vossa casa? É, se ele estiver lá, vocês trazerem para dentro da vossa casa. E receber a Jesus é trazê-lo para dentro da nossa vida. E isso implica o quê? Um relacionamento com Ele, espiritual. Lembram-se de Apocalipse 3:20? O que é que Jesus dizia? É de uma passagem muito conhecida. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nós apresentamos Jesus a alguém. E se essa pessoa ouvir a voz de Jesus,
e abrir a porta. Que porta é esta? O seu coração, da sua vida. Jesus, o que é que ele diz? Entrarei a ele. E o que é que vai acontecer? Diz, e com ele cearei e ele comigo. Está-se a falar de quê aqui? Comunhão, relacionamento. Relacionamento. Portanto, este mandamento que temos aqui, antes crescei na graça e no conhecimento, essa palavra grega quer dizer não apenas conhecimento intelectual, doutrinário, bíblico, que é essencial, mas manter um relacionamento íntimo, pessoal, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amando-o. Como é que se pode amar a Jesus? É estar próximo dele, intimamente, de todo o nosso coração, é ter alegria em estar com Jesus, ter gozo, ter prazer na comunhão com Jesus. E como é que nós temos esta unidade com ele? Orando. Irmãos, pensem, quando nós nos dobramos em casa, nos ajoelhamos ou sentamos e colocamos o nosso coração em Jesus para falar com ele, isso não é um momento de grande intimidade? É. E se antes disso nós estivermos a ler a palavra de Deus e o Espírito Santo a ajudar-nos a compreender a palavra de Deus, estamos a crescer no conhecimento de Jesus, neste relacionamento que nós temos com ele. Por isso ele disse lá, os outros diziam, ó Senhor, nós fizemos tantos milagres em teu nome, expulsámos demónios e fizemos muitas maravilhas. Eu dizia, nunca vos conheci. Eu não tive relacionamento convosco, nem vocês comigo. Não é apenas saber coisas sobre Jesus, é ter um relacionamento com ele dia a dia. E por fim, irmãos, as palavras finais desta segunda carta têm essa grande exclamação final. A ele quem? A Jesus seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que exclamação final tão gloriosa no fim desta carta. Revela aqui a pedra base do cristianismo, que é glória a Jesus. Pedro termina esta carta e levantando Jesus ao seu devido lugar glorioso e divino. Esta é certamente a maneira mais correta, mais apropriada para Pedro terminar e encerrar esta sua segunda epístola. Ele demonstra aqui todo o amor a Jesus, quando ele diz, a ele seja glória. Todo o amor a Jesus, toda a humildade perante Jesus, toda a reverência, todo o temor para com o seu mestre, o Senhor Jesus. Qual é então a motivação final de todas as coisas que nós aprendemos? Irmãos, se tu tens prazer em conhecer a palavra de Deus, em conhecer cada vez mais a Jesus, se estás a crescer nisso, deves pensar, eu estou a fazer isto para a glória de Jesus, para ele ser glorificado na minha vida. É a glória de Deus, é a glória de Cristo. Essa é a motivação final para o nosso crescimento em Jesus Cristo. Se eu colocasse a seguinte pergunta, irmãos, qual é o ponto principal da revelação da Bíblia? Qual é o ponto principal da revelação da Bíblia? A maioria das pessoas talvez diga, bom, Deus escreveu a sua palavra para nós sabermos que existe e qual é o caminho da salvação. E é verdade. Mas essa não é a maior razão para Deus nos ter revelado a sua palavra. A maior razão é, de facto, a glória de Deus e a glória de Cristo. Deus fez tudo para a sua glória. E quando nós olhamos para as coisas que estão criadas, nós só devemos dar glória a Deus. Que coisa única! Que Deus glorioso que criou tudo aquilo que nós conhecemos. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, cheguem ao conhecimento do Salvador. Mas, acima de todas as coisas está a glória de Deus. A glória de Deus. E concluímos com 4 maravilhosas exortações. Versículo 15. Consideremos, irmãos, a longanimidade de Deus. Jesus está para vir.
Ele ainda não veio, porque Deus é longânimo e quer que todas as pessoas sejam salvas. Cuidado com os falsos mestres, versículos 16 e 17. Nem tudo o que entra na igreja, nem tudo o que se ouve na igreja, nem tudo o que se vê praticar na igreja é de Deus. Há muita falsidade, como Pedro aqui diz. Terceira exortação maravilhosa que Pedro nos deixa: crescer. Crescer sempre. Seja esse o propósito da vida de cada um de nós. Cresce, cresce, não fiques parado no conhecimento e no teu relacionamento com Jesus. Cresce, cresce sempre na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última, toda a glória para Jesus eternamente. Ele diz: a Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Sabem que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:36 que a glória pertence a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao Deus único sábio, vejam, Deus único sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo o sempre. Amém. Toda a glória a Deus. Mas Pedro aqui lembra-se que Jesus lhe disse uma vez, e está em João 5:23, que todos devem honrar o Filho da mesma maneira que honram o Pai. Toda a glória a Deus, o Pai, toda a glória a Jesus Cristo. E é desta maneira que Pedro termina a sua carta. Não sei o quanto é que cada um de vós gostou deste livro, desta segunda carta de Pedro. Eu gostei muito. Cresçamos sempre, irmãos. E este é um bom momento para nós pararmos e dizer aqui, e àqueles que nos escutam e vão ouvir esta mensagem, se tu ainda não conheces a Cristo pessoalmente, se ainda não creste na pessoa de Jesus, se ainda não creste na obra de Jesus, no seu sacrifício, foi Salvador, foi Redentor na cruz, tu podes conhecer esse Salvador hoje, agora mesmo, podes aceitá-lo, podes confiar hoje mesmo em Jesus Cristo. E nós exortamos as pessoas a não deixarem de fazer isto, se ainda não o fizeram. Trata-se apenas, é aquilo que Pedro aqui nos diz, Deus é longânimo, quer que todos se salvem, por isso Jesus ainda não veio. Confia em Jesus. Não confies nas tuas obras, confia na obra que Jesus fez em teu lugar. E lembra-te, cresce sempre, continua a crescer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos.